Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa PIC Total, aqui pela Forte TV, ao vivo. Hoje a gente vai discutir um assunto bem legal, atualidades do direito desportivo. E quem está aqui para discutir esse assunto bem bacana com o professor doutor Alexandre Evangelista é o professor especialista Caio Medawar. Ele é advogado, professor do curso de especialização em administração em marketing esportivo aqui na Universidade Gama Filho, procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, membro de vários tribunais esportivos e membro da Comissão de Direito Desportivo da OAB aqui em São Paulo. Boa tarde, professores. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde, Débora. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar aqui com você também, internauta, em mais um programa PIC Total. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sei que a Débora colabora para derrubar a audiência, mas mesmo assim você continua aqui o ano inteiro junto conosco. Professor Caio, muito obrigado pelo convite, é um prazer tê-lo aqui, professor. Normalmente sentado nessa cadeira aí nós temos fisioterapeutas e educadores físicos, né, Débora? E vez ou outra um nutricionista. Sim. Mas um advogado é a primeira vez, professor. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, professor. Eu me sinto honrado, é sempre bom discutir e os meus alunos normalmente são educadores físicos, nutricionistas, fisioterapeutas. E vai ser muito interessante poder discutir um pouquinho mais do direito esportivo e trazer algo a mais, né, para esse público. Muito bem, Débora, algum recado inicial para a gente começar o programa? Não. Eu já posso começar a fazer as perguntas. Vamos convidar as pessoas que estão nos assistindo, você que está nos acompanhando, aproveite essa 1 hora de programa para mandar suas perguntas para cá. Tem aqui 2 especialistas da área para poder conversar com você e responder as suas dúvidas, tá bom? Além disso, o que eu sempre peço aqui, manda o seu e-mail para a gente saber o que você está achando do que você está assistindo e o que você gostaria de assistir e a gente ainda não apresentou para você. tv@forte.com. Não esquece, manda seu e-mail para cá. Vamos começar? Vamos, e Débora, é bom a gente sempre dar um recado, não é? Sim. Antes de começarmos o programa. Vem aí os cursos de pós-graduação do primeiro semestre de 2013. Acesse www.posugf.com.br e descubra o curso que mais casa com a sua necessidade e sede de conhecimento. Uau, achei lindo isso. Professor Caio, vamos nós então. Professor, já que a gente falou de pós-graduação, você dá aula aqui na pós-graduação há muitos anos já, junto com o professor Mauro Matos, aí do curso coordenado pelo professor Mauro Matos. Qual que é a importância de nós, num curso de administração, estudarmos o conceito de aspectos jurídicos? É importante, não é? Eu sei que você é meio suspeito para falar, mas qual que é a grande importância para os nossos internautas? Olha, é fundamental. A gestão esportiva, né, o esporte no Brasil está crescendo muito, né, no mundo inteiro. Né, nos últimos 20 e 30 anos, o dinheiro que é movimentado no esporte aumenta. E você precisa, sempre que se aumenta o dinheiro, você passa a ter mais conflitos, você passa a ter interesses diferentes de todas as pessoas que estão envolvidas. E para resolver esses problemas é que o direito desportivo, né, que os aspectos jurídicos têm que ser conhecidos, ou pelo menos que no nosso caso, no curso de administração e marketing, o aluno que vai ser especialista, ele tem que ter um conhecimento, pelo menos mínimo, do que é a legislação, ou de como, quais são as regras do jogo nesse lado, para que ele possa tomar as decisões corretamente, para que ele possa entender o que um advogado fala, que ele possa entender como funciona uma justiça desportiva, ou para que ele possa ter contratos bem feitos na área de atuação dele. Então, com esse crescimento e com cada vez mais o desporto sendo uma atividade econômica relevante, não só o futebol, cada vez mais outras modalidades também, então essas relações elas podem gerar conflitos e quem não estiver bem assessorado ou quem não tiver o conhecimento pode perder dinheiro ou perder o campeonato. Entendi. Professor, vamos começar com uma questão polêmica então, né? Muito se fala dessa lei, mas eu, particularmente, eu não conheço muito dela. Tenho certeza que muitas pessoas também não. A Lei Pelé, o que é? Boa ou ruim? São 2 perguntas em uma, né, professor? Primeiro, o que ela é e se ela é boa ou ela é ruim? A Lei Pelé é a Lei Geral sobre Desportos, né? A gente tem uma lei geral para reger o sistema desportivo brasileiro. Então, a Lei Pelé ela traz desde os princípios básicos
do desporto. Então você tem princípios da preservação da segurança dos participantes, o princípio da educação, são várias, uma parte principiológica. Ela hoje já traz as questões sobre a gestão esportiva do desporto praticado de forma profissional, né, por atletas profissionais. E ela traz também, que é a parte polêmica, a questão da relação dos atletas profissionais, né, da relação do trabalho dos atletas profissionais, que no caso específico da Lei Pelé, ela trouxe o fim do passe, que era aquele instituto, né, era uma regrinha de que o atleta, mesmo depois que o contrato acabasse, ele continuava vinculado ao clube. Isso acabou, né, a lei se adequou. Então, a gente, em princípio, pode dizer que a lei não é nem boa nem ruim, né? Ela é a lei que traz as relações. O que se deve fazer é uma distinção se os clubes ou se o Brasil estava preparado para o fim do passe, né, dessa situação em que o atleta ele era vinculado ao clube, ele só saía se o clube fosse indenizado, né, pela quantia que o clube quisesse, né, isso gerava uma série de situações em que o atleta não era liberado e também não podia trabalhar e ficava até sem receber salários. Ele ficava parado na geladeira, literalmente. Ficava na geladeira, literalmente. Apesar de nós sabermos que a lei tinha a lei anterior, que era... a gente tinha uma lei específica para a profissão do atleta de futebol, de 1976. Essa lei já foi revogada finalmente no ano passado, mas você tinha essa situação. Então, até a situação do jogador se resolver, ele poderia ficar parado ou ser obrigado a encerrar a carreira, como aconteceram com vários jogadores, inclusive o Rinaldo Martorelli, que hoje é presidente do Sindicato dos Atletas, ele é um dos casos que teve esse tipo de dificuldade. A grande questão é que os clubes brasileiros de futebol, principalmente, eles dependiam muito dessa receita e eles tinham e muitos ainda têm uma administração muito amadora, né? Então, essa não preparação para a mudança da lei, mesmo com um período de 3 anos, fez com que os clubes reclamassem muito. Mas é claro que é sempre mais fácil jogar a culpa numa lei do que jogar a culpa nas próprias deficiências, né, do seu sistema, da sua gestão, da gestão dos clubes. Tanto que hoje os clubes faturam muito mais do que faturavam antes, com televisão, com uma série de situações. Os atletas têm salários muito mais altos, né, e ainda querem colocar essa conta na Lei Pelé, que foi recentemente alterada, né, essa questão da indenização foi um pouco mais equilibrada. E aí, uma coisa interessante, né, professor? A gente sabe que no Brasil ainda o amadorismo é muito grande em relação à gestão, em relação à administração. Então é mais ou menos por aí ainda. Os atletas são profissionais, mas a gestão do esporte não. E, por exemplo, você considera isso um campo virgem para quem quer atuar nessa área? Ou a gente tem bons gestores no Brasil? Como é que está o quadro hoje, você que tem mais contato? Esse quadro é uma eterna transição, né? Nas nossas turmas aqui da pós, nós temos, são turmas muito heterogêneas, mas sempre há quem queira trabalhar com gestão esportiva, principalmente futebol. Então, eu diria não só os atletas, mas você tem o treinador, o preparador físico, o médico, o massagista. Então, você tem uma estrutura profissional no departamento de futebol. Isso você segue Série A, B, C e D. Normalmente, essa estrutura é profissionalizada. E quando você vai para o campo da gestão, você encontra algumas distorções, né? Então, o presidente é não profissional, ele não recebe, o presidente do clube, o diretor de futebol. Normalmente, esse dirigente é quem quer mandar, que é, entre aspas, o dono do time, e convive com dirigentes profissionais, né? Gerentes de futebol, superintendentes. Então, o nosso sistema hoje, ele é muito confuso, eu diria. Ele é um sistema que, quando da liga, essa mistura do não profissional com profissional, o clube passa a ter sucesso, né? Porque você consegue tomar as decisões mais corretas, né? Principalmente apesar de estar sujeito a uma série de fatores externos. Quando essa liga não acontece, ou quando o dirigente quer mandar mais do que o profissional, ou quando acha que sabe mais do que realmente sabe, aí nós temos problemas como muitos times grandes que acabam indo para a segunda divisão, ou que acabam tendo problemas de não pagar salário, né? Você pensar que hoje um clube grande
fica meses sem pagar o salário para o jogador, isso é um atestado de incompetência, né? Claramente, né? O clube não consegue, né? Tem uma receita muito alta e não consegue pagar o salário do jogador. Então essas situações é que ainda são o campo virgem, né? Preencher essas lacunas e criar um sistema que já funcionou em vários clubes, em vários momentos com São Paulo, vários momentos com Palmeiras, Cruzeiro e vários clubes que já tiveram essa mescla de profissionais contratados para a gestão do departamento de futebol com os não profissionais, né, com os dirigentes estatutários, digamos assim, que funcionou muito bem, né? Mas ainda não é a regra. Essa questão... desculpa. Não, você sempre vai falar mais que eu, né? Então fica à vontade. Essa questão do não pagar os salários, a gente pode observar recentemente no Flamengo, né? Pelo menos é o que se diz na imprensa, realmente. E isso é uma questão, porque o atleta... há muito essa situação de falar, mas ele já ganha muito, né? Parece assim, mas quem ganha muito gasta muito e ele sente que ele ganha proporcional ao que ele vale, né? Então, os dirigentes, e é esse o grande problema talvez, questionou-se no Brasil, muito a administração da Carla Amorim, né? Patrícia Amorim. Patrícia, isso. Carla. Mas esse Patrícia. é exatamente um dos problemas e que não tem nada a ver com a Lei Pelé, tem a ver com a gestão. O clube, quando precisa melhorar alguma coisa, se endivida, contrata jogadores sem poder pagar e acaba prejudicando o clube que faz tudo direitinho. Então você acaba obrigando o clube que quer se organizar, que não quer gastar mais do que tem, a talvez se endividar também, né? E não há responsabilização efetiva e eficiente a esse dirigente irresponsável. Ele não pode ser preso, ele não pode ter os bens confiscados, nada? Ele pode, preso, não, a menos que se prove um crime, né, que seja sujeito a isso, e é muito difícil, mas precisa ocorrer um movimento do clube, de dentro do clube, né, para fazer essa responsabilização. A legislação ainda, apesar de ter avançado muito, ela não traz assim elementos objetivos para que você responsabilize, né, o dirigente. Então, eu diria que é uma legislação ainda em evolução, né, que tende a penalizar. Os clubes cada vez mais estão sendo penalizados no campo esportivo, né, por essas falhas de gestão. A médio prazo, os clubes desorganizados, principalmente com a adoção de campeonatos pontos corridos, eles não têm conseguido chegar, né? O Flamengo é uma exceção porque é muito forte, o Flamengo é muito grande. Então, quando dá a liga, como deu há alguns anos, foi campeão brasileiro. Mas os clubes que não têm essa força de Flamengo, de Corinthians, próprio Palmeiras, que está passando por uma dificuldade, mas que provavelmente vai se reerguer, esses clubes acabam ficando bastante tempo fora. Só ver a quantidade de clubes que eram na primeira divisão, em 2, 3 anos já estão na terceira, como foi o caso do Vitória, o próprio Bahia, que só voltou agora. Paysandu, né, que é forte lá em cima. O Paysandu. Então, essas situações, o esporte acaba penalizando essas situações, mas elas, no curto prazo, geram a injustiça. E no longo prazo, né, acaba compensando. Uhum. E, professor, entre nós aqui, né, é verdade mesmo que dirigente não ganha dinheiro com o futebol? E por que, então, que todo mundo quer pegar o osso se não ganha dinheiro? O que vem? Olha, eu acho que nós somos apaixonados por esporte, né? E a gente vê como muita gente que tem vários clubes sociais, que você tem a mesma situação de gente que quer ser conselheiro, quer ser presidente. Então, o lado da vaidade, o lado de querer fazer alguma coisa, o lado de querer trabalhar com alguma coisa que a pessoa gosta, por exemplo, o STJD, do qual eu sou membro, não só de vários tribunais, é um serviço voluntário, né? Por mais que isso garanta que o pessoal me respeite um pouco mais nas aulas, mas isso não deixa de ser um trabalho voluntário. Então tem esse aspecto de gostar do esporte, futebol é uma coisa que gera muita paixão, né? Tem muita gente bem intencionada, mas é óbvio que há bastante gente que ganha dinheiro de maneira lícita ou até ilícita, isso não tem como. Então não acredito que seja uma regra, né, do futebol que se queira ganhar dinheiro. E analisando alguns casos que aconteceram
aí ao longo desse período que eu já estou na área esportiva, aí, de mais de 10 anos, nós vemos que há muitos casos de dirigentes que sabidamente ganham dinheiro que o clube tem algum sucesso. O problema é que há um exagero, principalmente por agentes, né, que às vezes ganham muito dinheiro nas transações dos jogadores, e esse agente acaba remunerando o dirigente, então a decisão deixa de ser esportiva, né, passa a ser financeira. Então eu diria que há de tudo, né? Eu diria que há alguns dirigentes que são abnegados, que erram porque não se prepararam para isso, e existem os dirigentes que ganham. Aqueles que são mais organizados vão ganhar pouco, né, e ninguém vai descobrir. E alguns vão exagerar e vai criar confusão, e infelizmente eles ainda acabam ficando impunes na maioria das vezes. E você acha que, por exemplo, ex-atleta casa bem com ex-atleta novo dirigente ou não? Que a gente tem alguns clubes grandes, por exemplo, o clube que você citou, que está numa situação bem difícil, o gerente de futebol é ex-atleta. Foi um dos melhores volantes que eu já vi jogar, mas você acha que... Olha, não há uma relação de causa e efeito, né? O que hoje nós temos, eu tive vários ex-atletas que foram meus alunos, inclusive tive ex-atletas de várias modalidades aqui na pós aqui da Gama Filho. Então, alguns atletas se preparam, né? O que nós temos é que muitos estão acostumados a viver num meio, né, que tem o empresário, que tem dirigentes corruptos, eles vivem um mundo muito diferente do nosso mundo fora do clube, né? Então, quando eles se deixam de jogar, eles têm tanto as virtudes de conhecer o esporte, como em alguns casos têm os vícios. No caso citado, imagino o César Sampaio. Ele mesmo. O César Sampaio é um dirigente que estuda muito, tanto que mesmo com todas as dificuldades, ele foi chamado já no momento de dificuldade, ele ainda tem sido bastante respeitado. Então nós temos que tentar separar um pouco, né, saber se casa ou se não casa. Eu acho que tem que olhar a competência, né, de gerir, porque muitos ex-atletas funcionam bem como treinadores, né? Não é a maior parte, mas principalmente alguns ex-treinadores de vôlei ou ex-atletas de vôlei vão até para o futebol, porque é uma modalidade que tem um sistema de organização também eficiente. Então eu acho que é muito importante que esse ex-atleta ele se prepare e que ele consiga se desamarrar dos vícios ou das situações anteriores. E a gente não pode esquecer que muitos atletas, eles não tiveram estudo nem preparação. Eles eram excelentes atletas, eles foram ótimos profissionais, mas eles não tiveram a base na escola, né? Então, muitas vezes é difícil exigir que esse cidadão ele tenha um desempenho eficiente na parte de gestão, que às vezes vão aumentar milhões de reais, né? Se ele não tem... então você vai ter que também aí partir naquela sorte, né, entre aspas, da pessoa que tenha realmente a vocação para aquilo. Vai na raça, então? É na raça. Não, é a questão do mercado, né? O mercado vai selecionar quem tem condição, né? Quem vai ser o dirigente que vai trazer resultado, que vai saber fazer uma gestão eficiente daquela tarefa que está sendo trazida, vai saber quão promíscuo ele é com interesses de empresários, interesses dos dirigentes não remunerados, que eventualmente têm o interesse de vender um jogador ou não. Então é uma conta muito complexa de se fazer, né? A gente está falando só de futebol, mas as modalidades coletivas apresentam muitas variáveis que determinam o resultado, né? Um jogador que machuca, quebra a perna. Vi uma discussão há um determinado período se clube de futebol devia ter ação na bolsa. Então tem um Você caso. acha que sim ou não? Eu acho que não, pelo amor de Deus. No Brasil não tem nenhuma condição, né? Esse contexto que eu disse aqui da responsabilização dos dirigentes já... mas na Europa que existem clubes que têm ações na bolsa, há um caso emblemático da Roma, um determinado ano, o principal jogador quebrou a perna. As ações da Roma caíram e despencaram e você vai dizer, mas... né? Então não não casa muito bem esse tipo de coisa, né? Lógico que na Inglaterra existe uma cultura já há muito tempo, mas é muito complicado isso aí. Então nós temos
um ambiente muito volátil, eu diria. Né? E você citou a Europa. Você acha que a gente está muito atrás da Europa em relação à organização, gestão esportiva? E outra pergunta, né, na sua área. Você acha que o Tribunal de Justiça Desportiva aqui no Brasil está muito atrás de tribunais? Porque a gente escuta, às vezes, comentarista que fala muita besteira, né? Comentarista esportivo, falou que o tribunal não é sério, o tribunal só tem palhaçada, que ele volta atrás toda hora, que pune o jogador, depois de 2, 3 meses volta atrás. E aí? Com relação à questão se nós estamos muito atrás da Europa, no geral, eu acho que ainda estamos atrás, não com relação a treinamento, a parte técnica, isso não, o Brasil tecnicamente não fica atrás de ninguém, muito pelo contrário, né? O Brasil, no âmbito de medicina esportiva, de treinadores, de jogadores, o Brasil, categorias de base, o Brasil ainda não dá para, principalmente nos grandes clubes, não dá para falar que está atrás. A diferença é que a Europa já trabalha de uma forma empresarial, os principais clubes trabalham de forma empresarial há mais tempo, ou trabalham de uma forma mais responsável há mais tempo. A Europa tem muitos problemas ainda de clubes endividados, mas as principais equipes, salvo em momentos de crise, elas se mantêm, principalmente a Liga Inglesa, Barcelona, Real Madrid, agora os clubes que têm aí dinheiro russo. No Brasil não, o Brasil ainda tem um modelo fechado, o Brasil ainda, apesar de vários esforços para a criação do clube empresa, o clube empresa ali não tem nenhuma vantagem financeira, as vantagens seriam só de gestão, mas a gente já vi palestras de dirigentes de clube empresa dizendo que tiveram que montar um clube, associação, porque o custo era muito alto. Então essa talvez seja a principal diferença, não há incentivo à profissionalização da gestão no Brasil. Né? O incentivo está ainda na manutenção da estrutura clubística, associativa, sem fins lucrativos e vamos seguir. Por outro lado, a questão da justiça desportiva. A estrutura da justiça esportiva no Brasil ela é copiada por outros países, porque na maior parte dos países você não tem um tribunal, você tem um comitê que aplica a pena e o atleta que se sentir lesado, ele vai lá e faz um recurso. Né? Então não existe defesa, contraditório. Aqui no Brasil não, a gente tem uma estrutura que vem evoluindo desde a década de 1940, né, que evoluiu para a justiça esportiva que a gente tem hoje. A justiça desportiva, ela tem hoje uma estrutura que é definida pela Lei Pelé para que não seja comandada pela federação ou confederação que custeia. Então você tem uma norma que possibilita que a justiça esportiva seja independente. O que é difícil às vezes a imprensa entender ou as pessoas entenderem é que nós temos uma justiça com 2 graus. A pessoa que é punida no primeiro grau, ela tem direito a um recurso. E se o recurso houver a revisão da pena, né, eu lembro que uma vez um colega meu jornalista do lance me ligou e perguntou: mas com qual frequência as decisões dos processos que você tem no seu escritório são revistos, os processos comuns, né, cíveis? Eu falei, toda hora, entendeu? Toda hora a gente fica ou feliz porque reverteu, né, ou senão a gente nem recorreria. Né? Então é uma coisa normal quando você tem 2 instâncias. E aí um exemplo que a gente pode dar, os casos de doping que foram absolvidos no Brasil, a Corte Arbitral do Esporte reviu as decisões do tribunal daqui. Por quê? Porque é natural, quando há um recurso, você ter a chance de haver a revisão ou não. E ao contrário do caso do César Cielo, em que a decisão foi mantida pela Corte Arbitral. E ele não saiu impune, né, na época? Não, ele levou uma advertência. Né? No mesmo caso, eu não lembro o nome do atleta, foram vários atletas que foram pegos no mesmo período, que foram julgados pelo mesmo painel na Corte Arbitral do Esporte, e dentre os 4 ou 5 atletas brasileiros que estavam sendo julgados, um tinha sido já processado e pego uma advertência. E esse atleta foi punido com uma pena mais severa. Quanto tempo?
eu não lembro de cabeça, mas quando você, em casos de doping, e esse caso especificamente, eu não vou dizer que eu concordo com a decisão, mas sempre que é possível você, se caracterizar que não houve uma culpa relevante, que o atleta recebeu uma contaminação externa, que era a defesa desses atletas, você pode diminuir a pena ou dispensar a aplicação da pena, fazer só uma advertência, né? O atleta fica com a advertência no currículo. Então, nesse caso, não se justificaria uma pena alta de 1 ano ou 2, né? Porque era uma substância talvez não considerada grave por aquele painel. Mas, se não me engano, o atleta pegou 6 meses ou alguma coisa assim. Ele não pode participar de nenhuma competição nesses 6 meses? De nenhuma modalidade. Foi o caso da Rebeca Guzmão, que queria jogar futebol, e como ela foi banida do esporte, ela não podia nem jogar futebol. Ela foi banida, ela chutou o balde, então. Ela teve 3 processos, se não me engano, por infração de dopagem, e 3 processos muito complicados, e até 2009 entrou em vigor uma alteração do Código Mundial Antidoping, em que houve uma, vamos dizer assim, não digo uma atenuação, né, ficou mais flexível a aplicação do código, né, ficou mais fácil aplicar, né, você podia aplicar mais atenuantes. Ela foi pegar antes disso, ela foi pegar 3 vezes. Então, até 2009, na segunda vez, a chance de ser eliminado do esporte era quase certa. E no caso dela ficou bem evidente. Né? Ela era bem feminina, né? Não tinha como. Bem feminina, né? Eu lembro que na época fizeram uma sequência de fotos, assim, como ela começou e como ela terminou. Sim. Não tinha como. Aí quem entende desses processos aí, quem vocês mais do que eu, os professores de educação física entendem mais. Sim, mas o que acontece, né, pelo menos do meu ponto de vista, no esporte, 90% dos atletas se dopam. É muito difícil ter atleta que não se dopa. 90%? 90%. Saiu uma reportagem... É ele que está falando isso, sou eu. Saiu também um artigo no tal de Sports Medicine, aí, que foi feito um estudo de revisão, e eles viram que 92% dos atletas usam alguma substância ilícita para aumentar desempenho. E foi perguntado para grande parte dos atletas se o fato deles tomarem a substância, se diminuísse a expectativa de vida deles em alguns anos, se eles continuariam tomando aquela substância e isso gerasse medalha. Todos falaram que sim. Tudo bem. Então, beleza, eu tomo. Essa é uma questão interessante, porque essa foi uma conclusão que se chegou em 98, quando houve um escândalo na volta da França, em que quase todos os atletas testados deram positivo, tanto que havia já um projeto de criação de um sistema mundial de controle de doping, de luta contra o doping, e a própria UCI, né, a Federação Internacional de Ciclismo, chamou a responsabilidade, chamou o Comitê Olímpico Internacional e daí que surgiu a WADA. Então, essa situação ou essa sensação de que os atletas se dopam, muitos atletas se dopam, criou esse sistema atual, que é um sistema muito rígido, um sistema em que você não analisa a culpa do atleta, né? Por isso que eu citei o caso Cielo, porque é um caso até fora da curva, porque normalmente a própria corte arbitral não aceita esse tipo de defesa, né? Que é um caso semelhantíssimo com o caso do Dodô, né? A mesma alegação de contaminação de suplemento, é muito semelhante. O Dodô pegou 2 anos de suspensão. Ele alegou o quê? Que foi contaminado? Que o suplemento que ele tomava foi contaminado, né? No laboratório, e não... Entendi. Porque há casos em que o suplemento continha, suplementos industrializados, não manipulados, continham a substância proibida e não estava na bula ou na embalagem, né? Isso é um caso complicado e muito polêmico, né? No caso de medicamentos manipulados, é muito mais difícil se analisar a culpa, principalmente porque o artigo, normalmente, que o atleta é enquadrado, o artigo 2º do código, ou as variações nos códigos específicos das modalidades, ele fala em simples presença da substância proibida. Então, aí você vai analisar qual é a substância, o que ela faz, se é relevante, se não é, se é droga social, que é o problema da cocaína. A cocaína está listada como estimulante, né? E aí você fica sempre com aquela discussão, aumenta ou não aumenta a performance, melhora ou não melhora, né? Então, o sistema quer
afastar essa discussão. Assim, ó, você foi pego, você cometeu infração, acabou. Então, se não provar que houve falha no controle, só vamos decidir qual é a sua pena. E o paradoxo aí é que a gente está falando, em tese, de esporte e de bem-estar, né? Bem-estar, de Só saúde. que alguns atletas de alto nível parecem não estar muito interessados em qualidade de vida, né? Porque o doping, pelo que eu sei, eles pegam pela urina e jogam num aparelhinho, né, parece. Urina ou sangue. E aí o aparelho, ele acusa, fora daquele desvio daquela curva, se tem excesso da substância. E se a substância ela não é diagnosticada, ela detecta, né, a curva, que é que nem aquele aparelhinho do CSI que aparece, né, quando eles detectam a substância está muito alto. E quando eles não conseguem especificar o composto, é considerado doping ou não? Não. O doping ele só é caracterizado quando você tem certeza da presença da substância, né? É interessante que o caso, você tem a previsão de manter as amostras por 8 anos, né? E esse ano nós tivemos retestes de amostras da Olimpíada da China, né, de Pequim. A WADA tem feito isso para pegar substâncias que eles não pegaram, né? É uma coisa até estranha, assim, mas a substância não era proibida quando eu tomei, né? Que é o caso do Lance Armstrong, que em um determinado período a substância não era proibida. E aí, então é retroativo o negócio? Pelo sistema é retroativo, é que nós não injusto. temos, é estranho, como eu falo nas minhas aulas e nas palestras, é um sistema totalmente diferente. E isso entra na sua pergunta sobre justiça desportiva. Os membros da Justiça Desportiva no Brasil são voluntários e são pessoas que gostam do esporte. Na Justiça Desportiva, eu nunca presenciei um caso de alguém que ofereceram dinheiro ou que pediram. A gente pedir favor ou pedir coisa, mas nunca houve algo realmente extremo, né? Então, são pessoas normalmente sérias, que estudam, mas todo mundo quer. Então, no futebol, o pessoal tem muita pena daquele atleta que tomou uma Neosaldina, e a Neosaldina tem uma substância proibida na fórmula. E aí, vai provar que foi uma Neosaldina, que não foi a substância proibida de uma maneira de manipular? É muito complicado. Então, nesse caso, até respondendo também a sua pergunta, falando 90%, eu acho que depende muito da modalidade e a luta é para que isso realmente diminua. É só ver que os exames nas Olimpíadas, né, pegaram muito pouco, né? Foram pouquíssimos casos, né? Então nós temos que a cada ano se incrementa, né? A Agência Mundial Antidoping, ela foi criada exatamente para isso, para aumentar o dinheiro para pesquisa, para aumentar o dinheiro para os métodos científicos de detecção de substâncias. Então, assim, a tendência é que cada vez mais o cerco seja fechado. E só cultura de bar, né, professor? O fisiculturismo é o 5º esporte em doping. É mesmo? É o 5º. O ciclismo é o primeiro. Olha. Porque é uma questão de cultura, né? No futebol você tem a cultura de que o doping não melhora a performance, o que um jogador dopado não vai fazer tanta diferença em relação ao resultado final. Isso não é necessariamente verdade. Inclusive, como eu sou no futebol, no Tribunal de Futebol, sou acusador, eu nunca vou aceitar isso e tenho julgado assim também nas outras modalidades em que eu atuo. Mas o fato é que em cada modalidade nós temos uma situação. Os casos que eu julguei no Comitê Paralímpico, lá eu julgo, né, eu sou auditor, a maior parte foram em halterofilismo, que é um esporte suscetível a esse tipo de É batata situação. doce, professor. É batata doce. Esse é o segredo. Batata doce. Professor, estão apontando aqui que a gente tem que encerrar a primeira parte. Antes de ir embora, professor, você consegue lembrar rapidamente, né, quais foram os 3 casos mais bizarros que você já julgou no Superior Tribunal de Justiça? Olha, Na volta dos intervalos, professor. Mas tem? Tem. Então tá, na volta você conta pra gente quais Não foram sei os se 3 o horário casos. permite que eu mencione. Professor, sem problema, pode usar palavras escondidas, não tem problema, professor. Voltamos já, depois dos intervalos. É isso, Débora? É isso mesmo. Pique Total vai, mas volta. A gente já se encontra.
Até já. O aluno no centro do processo da aprendizagem é a nossa meta. Nós acreditamos que a escola é feita de professores e alunos. Por isso, o sistema de ensino Educar foi pensado para facilitar a aprendizagem do aluno. Contextualizar faz toda a diferença. No sistema Educar, colocamos o conhecimento significativo em prática, e não a sua tese. Objetos eletrônicos e a contextualização permitem que o aluno vivencie a aprendizagem, sem desqualificar a produção científica. O sistema de ensino Educar é composto por livro impresso e conteúdo eletrônico, encontrado numa plataforma de fácil acesso e navegação. Nossa equipe entende que a assessoria pedagógica permanente é fundamental para que o professor utilize o sistema de ensino Educar de maneira adequada e eficaz. O sistema Educar acredita no trabalho e no esforço do professor em manter-se atualizado e, por isso, nossa assessoria pedagógica também oferece cursos de extensão e formação docente. Nosso trabalho está apoiado nos parâmetros curriculares nacionais que consideram que o aluno necessita sair da condição de espectador para assumir seu papel no centro do processo da aprendizagem e, portanto, na vida. Esse é o nosso desafio. Venha conhecer nossas soluções para torná-lo realidade. Estamos de volta com a segunda parte do programa PIC Total, que hoje discute atualidades do direito desportivo. E aqui com o professor Dr. Alexandre Evangelista, como você já sabe, está o professor especialista Caio Medawar. Deixamos perguntas no ar, não foi? Professor, foi. Os casos mais bizarros que você já julgou no tribunal, desde alho a bugalho, cita os 3 mais bizarros, aí da ordem, né, crescente, o terceiro, o segundo e o top, o campeão. Olha, nós temos, tem um atleta, um zagueiro André Luiz, que se envolveu em 2 casos interessantes, um em que ele foi preso no campo de jogo, né, no Náutico Botafogo, foi um caso, foi bizarro pela maneira como a coisa aconteceu. Como é que foi, professor? Me conta a desordem. O atleta foi expulso, discutiu com o árbitro, né, novamente xingou todo mundo, fez gestos para a torcida, e aí o representante do policiamento decidiu que tinha que prender o atleta dentro do campo de jogo. O jogo em curso. E se criou, já estava paralisado por conta da expulsão. Foi que ele abaixou a calça aí? Não foi. Ele teve esse caso e um caso, num outro jogo, que ele deu o cartão pro juiz, né? O cartão caiu no chão, ele tirou e deu o cartão. É clássica essa imagem. E essa imagem é quase o mesmo atleta e nesse caso a polícia foi prender e houve uma confusão muito grande, né? E a procuradoria na época, né? Eu fiz a denúncia junto com o Paulo Schmidt, em que a gente viu que quem fez a desordem, né? Que é o que responsabiliza o clube mandante, foi a própria polícia, né? A discussão se a desordem ocasionada pela polícia, até que ponto a polícia pode funcionar como leão de chácara do clube mandante, trancar um vestiário, né? Porque normalmente nesses casos eles esperam o atleta chegar no vestiário e dão uma voz de prisão para o atleta no vestiário, já na presença de algum representante do clube, leva para o juizado especial, então não precisava, né? Então o caso foi bizarro por ter sido talvez o primeiro que eu atuei de uma maneira mais efetiva, né?
E ele foi preso no final das contas? Ou não foi. Ele foi porque hoje nós temos a lei de juizados especiais criminais, então você não tem uma prisão, né? Você é detido até esclarecer, e normalmente é um crime de menor potencial ofensivo, né? Uma ofensa, um desacato que acaba sendo resolvido num termo circunstanciado, né? Você vai ter um processo mais simples, né? Mas é uma situação inusitada que deu bastante trabalho, digamos assim, né? E o advogado do Náutico queria me convencer, né, que o Náutico não tinha nada a ver com a história. Mas foi um caso bastante interessante, até porque na sessão do julgamento a primeira defesa da federação pernambucana era no sentido que é muito difícil fazer esporte no Nordeste, que não tem dinheiro, mas eles trouxeram umas 20 pessoas para assistir o julgamento, testemunhas, policiais, né? Então gastaram dinheiro também com isso. Isso, por exemplo, o atleta xinga o juiz e o juiz se sente ofendido, ele pode processar judicialmente? Sim, é muito comum. Nós tivemos um caso recente em que deu confusão porque o árbitro foi escalado para um jogo do Ceará e ele tinha um processo contra o Ceará, porque um dirigente do Ceará havia ofendido, tanto no jogo como por redes sociais, e a comissão de arbitragem teve um erro administrativo e manteve o árbitro na escala, deu uma certa confusão, né? Houve um mandado de garantia no tribunal e o presidente do tribunal mandou trocar o árbitro. O próprio presidente da comissão de arbitragem depois veio a público e admitiu o erro, né? Enfim, mas isso acontece, é cada vez mais comum, né? Os árbitros que se sentem ofendidos, e normalmente o árbitro relata na súmula e o atleta ou o dirigente ele é processado pela infração disciplinar, né, desportiva, ou por desrespeito ou por ofensa, né? São dois tipos diferentes, né? Ofensa mais grave, e inclusive é uma discussão hoje porque a tendência é se minimizar essas ofensas, né? O que a Procuradoria, eu como Procuradoria tenho sido, eu, Paulo Schmidt, temos sido bastante enfáticos em tentar reverter isso para que, né, o árbitro seja respeitado. A gente critica tanto, a gente tem que proteger também quando ele é atacado. Eu acho que o segundo caso não foi nem no futebol profissional, acho que o primeiro julgamento que eu fiz no Tribunal Paralímpico, né, ainda era Olímpico, agora é Paralímpico. Mudou. Em que era uma competição de cegos, né? O rapaz tinha xingado o árbitro, né, também, até pelo xingamento, era garoto, né, não era profissional, né, era não profissional, e a categoria de base? Não, ele era um campeonato amador mesmo, eu não lembro qual era a categoria, mas acho que era juvenil, alguma coisa assim, e no Paralímpico não é profissional, né, mesmo que fosse o sênior, seria não profissional. E quando eu pedi para ouvir o garoto, né, em depoimento, ele falou, olha, na verdade, é que eu não vi que o árbitro estava na minha frente. Né? E ele falou, inclusive rindo, e ele, na hora que acabou o jogo, eles ganharam, tinham tido um problema com a arbitragem no jogo anterior. Irônico, você. E ele saiu, ele falou isso, não estou sendo irônico, ele falou, né, ele explicou, ele falou, a gente estava com tanta raiva do outro jogo que a gente se sentiu prejudicado, que eu saí xingando, né, esses... Né, filhos, né, ele realmente não de viu. senhoras pouco, né, e ele estava na frente da mesa, né, de controle com o árbitro do lado, e realmente, né, e acabou pegando uma pena, não pegou uma pena grave, até porque não era o caso, mas foi um caso bizarro, né, porque a gente tem tanto... se preocupa tanto com o que vai falar durante a sessão, num caso desse o próprio atleta trouxe aí uma situação estranha. E ele foi condenado? Ele pegou 2 jogos, né, e acabou tendo a redução, isso foi até porque não tinha como, né, ele xingou mesmo, né, era competição de tiro curto, né, ele acabou só perdendo a semifinal. Eu até citaria mais 2, você pediu só 3, mas eu vou citar rápido. Adora, pode contar mais. Eu vou citar rápido o caso de Curitiba e Fluminense, que eu já citei anteriormente, porque foi um caso também muito trabalhoso, que eu não atuei na primeira instância, né? Eu atuei só
em grau de recurso. E eu particularmente não acompanhei o processo, né? No final do ano a gente está muito cansado e o Curitiba pegou 30 jogos de perda de mando, mais multa no máximo. E aí, sabe, quando você fica assim, nossa, o pessoal exagerou, né? Devem ter exagerado. E eu tinha até pedido para não atuar no processo, porque eu estava cansado. E um belo dia eu recebi 4 caixas de DHL em casa e era o processo, né? Eu falei, presente. E aí no primeiro volume eu já tinha visto que 30 jogos era pouco. A quantidade de situações, a quantidade o descaso com a gestão esportiva, né? É o caso emblemático de como o dirigente olha as informações e interpreta só do jeito mais fácil. E né? só para a gente lembrar, Caio, o que aconteceu na época? Era o último jogo do Campeonato Brasileiro, o Curitiba e o Fluminense estavam disputando quem iria cair, né, para a segunda divisão. O Fluminense vinha de uma arrancada muito grande, e eu não lembro se o Fluminense precisava do empate, eu não lembro nem eu não lembro o resultado do jogo, só lembro o resultado da confusão. E quando acabou o jogo, que o Curitiba acabou sendo rebaixado, né, e não o Fluminense, os torcedores invadiram o campo, que transformaram o estádio numa praça de guerra, lincharam um policial que teve traumatismo craniano. Nós juntamos, inclusive, a entrevista desse policial no processo, que ele falou que achava que não ia voltar para casa vivo. Então, o caso ele é bizarro, não pelo sentido engraçado, no caso do menino do Paralímpico, mas no sentido do exemplo que eu dou nas aulas, do como não é um jogo dos 7 erros, mas dos 20 erros. Né? Um laudo da polícia de maio, né? O jogo foi no comecinho de dezembro, listando, assim, aprovando com ressalvas do estádio. Então, aprovar com ressalvas faz de conta que as ressalvas não existem, né? As placas publicitárias podem ser usadas como armas. Elas foram usadas como arma, inclusive para bater no policial. Né? Tiraram a proteção do fosso, então tem que ter alguma coisa especial para não ter invasão de campo. Teve invasão de campo. A distância entre as torcidas está muito pequena, precisa ser um pouco maior. Houve confusão entre as torcidas, arremesso de objeto. E por aí vai. O próprio clube diz que contratou seguranças. Foi apurado que seguranças particulares, que não aparecem em nenhuma imagem, né? Ou seja, ou eles fugiram, ou eles não existiam, né? Que a empresa não era uma empresa de segurança, era uma empresa de limpeza. Então, é um caso bizarro pela quantidade de situações, que inclusive são todas essas situações que o Estatuto do Torcedor não quer que aconteça, que a responsabilidade esportiva não acontece. No mundo inteiro, o clube é responsável, independente de culpa, pelos atos da torcida, para que o dirigente, né, vá um pouco além, né, e olhe todas as variáveis. Né, que no Brasil a gente tem essa cultura, tanto que agora o Curitiba você não tem uma confusão nenhuma no estádio dele. Foi o Curitiba que foi julgado. O Curitiba foi julgado e foi punido. Quantos tinham pego jogos? 30 jogos. Isso caiu para 10 porque houve uma mudança no código e eles se beneficiaram porque a lei posterior, né, favorece, né, quem foi punido pela lei anterior. Apesar de eu não concordar com a interpretação que foi dada, isso era plenamente possível. Então esse caso ele foi bizarro pela quantidade de situações, saquear a loja, quebrar, fora o que aconteceu no entorno do estádio. Isso foi no né? Couto Pereira. Foi no Couto Pereira. Então, esse caso foi bizarro e emblemático. E eu acho que o mais bizarro, na verdade foi a defesa mais bizarra que eu acompanhei, eu até perguntei se podia falar por causa do horário, mas foi um atleta que foi pego no doping, uma substância igual da Mauro Imagem, né, o clostebol, só que a Mauro Imagem alegou que tinha usado na depilação, né? Então, na depilação íntima, então você fala assim, bom, tá bom, mas o cara vai usar o quê? É uma substância anabolizante, né, que está presente na pomada, não sabe-se lá por quê. Né? E aí a defesa também vai usar desculpa, né? Não vou falar isso, depois vou falar. Que ele fez uma depilação íntima e... Não, pior, que a esposa dele estava usando a pomada por uma infecção vaginal e que aí, nos cumprimentos dos deveres conjugais, ele teria sido contaminado. E o atleta foi, em primeira instância, absolvido. Né? Isso pegou a defesa. Então, esse tipo de coisa é bizarra.
O E abriu é feito precedente, para não então. pegar. Ele acabou sendo punido no pleno depois, né? Foi revista essa decisão. Que coisa. Mas é uma coisa tão fora do... A defesa é bizarra, né? A questão o cara se propõe a levar a esposa lá, a médica. E levou a esposa, levou a médica. É realmente uma coisa que a gente... É que eu não estava no dia do julgamento ainda, senão eu teria, né? E a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando casos de defesas estranhas, tanto de doping como Porque essa era a pergunta que eu ia te fazer. Situações. E se você, por exemplo, você tem uma situação de cunho médico, fisiológico, tem que vir um médico e fisiologista para explicar como é que funciona? Olha, em tese, você precisa ter uma prova técnica, né, nesse sentido. Como a justiça esportiva tem um procedimento rápido e oral, né, muitas vezes se faz isso, se junta um laudo e leva um médico para fazer os esclarecimentos. Né, isso é muito comum. O que é preocupante é que em muitos casos que essa prova ela não é profunda, o atleta acaba sendo absolvido ou aplicado uma advertência. Porque é aquilo que a gente conversou agora há pouco, no primeiro bloco. 90% dos atletas supostamente se dopam, né? É uma ideia, teve a pesquisa, então o sistema é assim, então tá bom, então eu sou rígido. Então a partir do momento que eu pegar você tem que provar que o meu sistema está errado. Entendi. Ou que a sua culpa foi mínima, ou que houve uma falha. Né? Recentemente houve um caso do Atlético Goianiense, que nós estamos recorrendo, em que se alegou que o problema foi porque o médico morreu, né? E alguém prescreveu o diurético que não podia prescrever. Então, assim, olha, o clube profissional de primeira divisão, né? Uma desculpa, mas todo caso de doping, a maior parte você tem uma defesa. Vou citar um outro caso interessante, que um caso que o Tribunal Paralímpico me ajudou no Tribunal Paralímpico, a responsável pelo doping, a Juliana Soares, ela é profissional de educação física e sempre foi da área de halterofilismo, né? Então ela conhece bastante dessa área. Né? Então eu fiz uma denúncia no Tribunal do Futebol, na época eu não identifiquei o que a substância fazia, né? Isso não muda, né? A denúncia só agrava. A substância, o atleta fez uma defesa com base num suposto medicamento que ele teria usado, que conteria a substância, porque quase toda a substância está presente em algum medicamento, ou em alguma pomada, em algum remédio de dor de cabeça, diurético, suplemento. Né? Ele pegou uma advertência, né, em primeira instância. Quando o processo foi para o recurso, eu fui dar o parecer no recurso, eu tinha julgado um caso idêntico no Tribunal Paralímpico e tinha descoberto que a substância estava presente num suplemento chamado Jack 3D, que acho que vocês conhecem, né? Que o site que vendia esse negócio falava que aumentava em 4 vezes a disposição e coisa e tal. E é uma substância até que escondida ali na lista de substâncias proibidas e que eu só não pude falar na minha peça que o pessoal foi feito de bobo, mas é assim que funciona. Né? Não é porque a defesa é bem articulada, porque o advogado que está fazendo... E no futebol, invariavelmente, a defesa é feita por um advogado preparado, né? 90% dos casos. O advogado é articulado, o advogado vai fazer uma defesa coerente, né? Dificilmente. Então, para os casos de doping, tem que ser tomado esse cuidado. No Tribunal Paralímpico, em que eu sou membro da Comissão Disciplinar Julgador, os advogados não têm tanta chance assim, né? A gente não tem tanta pena do atleta, né? Até porque um atleta paralímpico está competindo com outro paralímpico, né? Então é até pior, digamos assim. Muito bom. Alguma pergunta básica, Débora? Você sempre tem perguntas ao professor? Você reclamou que só eu falo, estou quieta. Não, professor. Professor, eu tenho uma pergunta então. Estou quieta. Quando a gente fala em projeto, vamos mudar um pouco o tema agora, porque doping é muito bacana, né? Eu acho que... Se deixar, a gente vai falar só de doping. É muito bacana, mas vamos lá, professor. Quando a gente fala em projeto, porque o governo brasileiro, ele está incentivando muito, né? Tem a lei de incentivo ao esporte, e a gente que é da área, a gente sabe que realmente tem muito dinheiro disponível agora, né? Não estou aqui falando que o governo é bom ou ruim, estou dizendo que para a área do esporte, a área de pesquisa, o governo realmente disponibilizou muito dinheiro. Que às vezes as pessoas falam, pô, o governo não dá incentivo, não tem dinheiro. É que às vezes as pessoas não sabem buscar os recursos. É isso mesmo? E como é que está esse panorama agora?
Olha, houve um aumento significativo, né, dos incentivos. O esporte, né, como todo esporte no Brasil, sempre se teve a ideia de que dar dinheiro para o desporto era bobagem, né? Apesar de ser um direito constitucional, né, desde 88, né, você tem o direito ao esporte, inclusive a justiça esportiva também está na Constituição, a gente tem hoje uma base constitucional muito boa para isso, né, um direito fundamental. Esse incentivo ele sempre foi negligenciado, né? Eu estudei em escola pública, eu vi como a minha escola era degradada na parte esportiva, e era uma escola na época boa, né? Mas você via que os aparelhos esportivos eram... Então, os governos sempre negligenciaram, né, esse incentivo na base, incentivo no esporte olímpico. Então, a partir do momento em que houve um movimento de fora, né, do governo para dentro, né, da criação da Lei Piva, né, depois a criação de algumas medidas, não diria eleitoreiras, mas que tem também um componente de marketing, né? Então, esses lobbies fizeram com que os incentivos aumentassem. Foi o caso do Bolsa Atleta, o caso da Lei de Incentivo Federal. Além da Lei de Incentivo Federal, passamos a ter várias leis municipais, estaduais, uma coisa divertidíssima, principalmente quando a aula era presencial, agora com a não presencial, nem sempre nos chats a gente identifica, mas são as legislações locais, qual é o tipo de incentivo que o município dá para o esporte. Então, eu diria que nós estamos num momento de crescimento, num momento em que o desporto começou a acordar para esses incentivos, né? E isso ainda esbarra no começo da nossa conversa, no amadorismo, no sentido de que muitos projetos são negados por serem mal feitos, né, ou por não serem bem preparados, ou porque não tem uma assessoria bem feita, ou porque as empresas têm medo de doar, no caso dos projetos incentivados, né? Então, há ainda um campo muito grande a ser trilhado, que além da lei de incentivo, nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, que já previa um sistema bem semelhante, apesar de mais difícil, né, de aprovação de projeto, desde 1991. Né? O Estatuto da Criança e Adolescente de 90 entrou em vigor em 91. Então, assim, o dinheiro existe, né? O apoio existe, falta melhorar a organização das entidades que vão receber, falta melhorar um pouco a organização do próprio governo em relação ao incentivo direto também. Né? Outro dia eu fiquei feliz, eu fui tomar posse mais um tribunal, né? Um tribunal do sistema municipal daqui de São Paulo, e vi o Centro Olímpico muito bem cuidado. Muito bonito. Né, o Centro Olímpico, que foi por muito tempo, também estava sendo sucateado. Era um pântano, hoje, né? Então, eu acho que principalmente, nós vamos ter Copa do Mundo, né, Jogos Olímpicos, existe hoje um interesse grande em investir nisso. Ainda, eu acho, menos do que deveria ser, mas ainda nós esbarramos na falta de um projeto claro, né, do que o Estado brasileiro quer para o esporte, né? Isso ainda não é bem claro nem organizado, né? Os projetos ainda não são articulados. A gente tem uma articulação do Comitê Olímpico Brasileiro, que não é essa a função, né? Não é essa a ideia. Falta um desenvolvimento melhor do esporte na escola, né? Existe um projeto do governo federal, mas que uma aluna minha da turma de Brasília, que estava fazendo a propaganda do projeto para mim durante um chat, mas ainda é um projeto recente. Então, nós temos vários projetos, falta que isso vire uma bola de neve no sentido produtivo. E se eu quiser fazer um projeto, professor, eu tenho que estar vinculado a alguma instituição, eu, de repente, faço o projeto, procuro os meios devidos e consigo fazer o projeto vingar. Como pessoa física, eu posso fazer um projeto? Não. Pessoas físicas podem receber como atletas nas bolsas, né, das várias modalidades de bolsa. Então, não é possível generalizar para todos os projetos. Eu vou falar com base da lei federal, né, que é hoje a lei que distribui mais dinheiro. Então, se você é um atleta, você pode, e preenche os requisitos, né, de estar entre os principais da sua categoria, você pode receber esse incentivo como atleta. Como pessoa física, você não faz. Então, você precisa ter uma entidade sem fins econômicos,
né, sem fins lucrativos, uma associação, um clube, o pessoal fala ONG, clube, ou CIP, são todos nomes que a gente dá para uma associação sem fins lucrativos. E essa associação tem um ano de existência, cumprindo os requisitos que a lei prevê, né, então você vai ter que fazer um projeto organizado, né, hoje no site do Ministério você tem todas as informações, o site é muito bem organizado, né, as pessoas do Ministério são solícitas para te dar informação, então você tem que dizer o que é seu projeto, qual modalidade, qual manifestação esportiva você vai atender, desporto educacional, desporto de participação, desporto de rendimento, né, tem diferença de rendimento. Não, é diferente você, rendimento profissional. Profissional é quem tem contrato de trabalho, recebe para trabalhar. Rendimento é busca de rendimento. Então, tem atletas não profissionais hoje que ganham mais do que atleta profissional e são considerados não profissionais. Também é outro problema que a lei não resolveu ainda. Então, o projeto tem que ser bem feito, ele tem que ser claro de qual é o objetivo esportivo, qual é o objetivo social. No começo a gente tinha uma ideia de que ia ser um objetivo social, mas o objetivo pode ser puramente esportivo, somente no rendimento, né, claro. Diferente quando você aprova um projeto para criança e adolescente, você tem que mostrar o impacto que vai causar naquela comunidade. Então, esse projeto tem que ter todos esses requisitos, tem que se mostrar viável, né, tem que ser um projeto viável. E hoje o maior problema tem sido a captação, né. Os dois problemas com relação a projetos esportivos são, primeiro, projetos mal feitos, né, projetos que não atendem aos requisitos ou que não são claros. O segundo problema, a entidade faz um projeto que atende os requisitos, mas depois não consegue captar com as empresas o dinheiro, no caso que eu estou falando da lei de incentivo federal ou do Conselho Nacional de Criança e Adolescente. Então, a INTA vai, então, aí uma conscientização das empresas, só as empresas que pagam tributos pelo lucro real podem doar para esse incentivo. Então, basicamente, eu não diria que é difícil fazer um projeto, mas é trabalhoso, né, do ponto de vista, quem tem estrutura, principalmente os clubes de futebol, que normalmente aprovam projetos para as categorias de base, o Minas Tênis Clube, todos esses clubes demonstram que tem estrutura para viabilizar o projeto, né? Então, você só tem que provar isso. E, normalmente, os profissionais de educação física têm condições de formatar um projeto desse. Muito bom, professor. Muito bacana. Infelizmente, temos que acabar, né, Débora? Vambora? Vambora. Infelizmente, porque a gente podia ficar aqui falando sobre horas, o projeto. Falando só sobre os babados, que ele gosta só de saber dos babados, só dos bastidores. Você percebeu, né, a gente pode falar de projeto também. Tá pensando. Ele já está criando os projetos. Um próximo projeto. Um próximo projeto, um próximo programa. Professor Caio, gostaria de agradecer. Foi um bate-papo muito gostoso, muito leve. O tempo passou, a gente até estourou um pouquinho o tempo aí, né? Tão bacana que estava o bate-papo. Muito obrigado mais uma vez, Caio. Bom tê-lo aqui no nosso PIC Total. Agora os dois podiam deixar os contatos, né? Professor, fica à vontade. Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar diretamente para mim, caio@medalwar.com.br. De novo, caio@medalwar.com.br, e eu participo do Centro Esportivo Virtual também, que é uma entidade também sem fins lucrativos, do Laércio, que é o nosso amigo, que é sev.org.br, tem várias listas voltadas à área esportiva, e é muito interessante também. Eu convido quem tiver alguma outra dúvida na área esportiva a mandar um e-mail. bacana. Seus contatos? É necessário? Ué, e os seus fãs lá que estão te assistindo? As suas fãs. Minhas fãs, minha esposa me mata, pelo amor de Deus, professor. Professora Roberta, é brincadeira? É brincadeira. Vai, seus contatos profissionais. Contato profissional. Caso você queira entrar em contato comigo, é contato@alexandrelevangelista.com.br, contato@alexandrelevangelista.com.br. Existe o site também, www.alexandrelevangelista.com.br. Acesse, eu tenho certeza que você achará informações práticas da área de saúde, educação física, enfim, um monte de coisa bacana lá, Débora. É isso aí, professor Caio, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Viu? Eu que Foi agradeço. uma honra tê-lo aqui. Volte outras vezes, está convidado Obrigado desde pela já. oportunidade, voltarei. Por favor, professor, porque educador físico e nutricionista chega uma hora que enche o saco, né, Débora? Agora, Débora, a próxima Somente edição. quando ela fala para você não comer, né? Exatamente. Isso é nutricionista. O que vem primeiro, a salada ou o tomate? É um saco. Próxima edição Vamos do à PIC próxima Total? edição do PIC Total, vai ser dia 11 de dezembro, pessoal, anota aí na sua agenda.
11 de dezembro, uma terça-feira, às 4 da tarde, último Pique Total de 2012. Eu acho que ele vem vestido de Papai Noel. O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que é uma boa Eu ideia. tenho certeza que não. Acho que quem quiser devia mandar um e-mail Né? pedindo, né? Eu acho, ó, tv@forte.com, manda pra cá. Quero saber se vocês querem que no último Pique Total do ano, o professor Alexandre Evangelista esteja de Papai Noel. Já deixa abaixo para crescer. O convidado do professor Alexandre no dia 11 de dezembro vai ser o professor especialista Luigi Marino Neto e os dois vão falar sobre a otimização do treinamento do core. Então não perde porque vai ser bem bacana, dia 11 de dezembro, terça-feira, às 4 da tarde. Bora? Vamos. Então, muito obrigada a vocês que estiveram conosco até agora. Sexta agora, emenda de feriado, não vai ter, você não vai ver nada ao vivo aqui na Forte TV. Mas a semana que vem tem. A gente se encontra aqui na Forte TV, na web, com você. Tchau! Grande abraço.